Boa noite a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Eu convido a todos a fazermos uma prece, fecharmos nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos e sentirmos ao nosso lado a presença do nosso querido Mestre Jesus. E que possamos, nessa presença, pedir a Ele que nos forneça toda a energia necessária para realizarmos o nosso trabalho. Que possamos ser inspirados pela Tua presença, Mestre, que possamos ter em nossos corações a certeza do Teu amor. Fique conosco, querido Mestre, é o que te pedimos, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Quando eu fui perguntado do assunto que nós iríamos tratar hoje, tem um assunto que eu venho estudando bastante recentemente, revisitando, o estudo novamente, que é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, a gente vai entrar em um capítulo, mas antes de entrar nesse capítulo, eu queria só citar uma coisa interessante para vocês, que a gente olha o capítulo 1 e olha o capítulo 2 do Evangelho para poder entender como é que chega no 3. Porque o capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Então, Jesus fala no capítulo 1 que ele não veio destruir a lei que foi trazida por Moisés. Ou seja, ele não veio destruir os 10 mandamentos. Ele veio cumprir os 10 mandamentos. Então, ele já avisa que ele não veio destruir a lei. No segundo capítulo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, ele já começa a abrir o terceiro capítulo. Porque ele vem dizer que o reino dele não é deste mundo. Não é um reino material. Não é o reino de um planeta como o nosso. O reino dele é de outro mundo. É de outra localidade. E aí entramos no capítulo 3. E a gente vê a maravilha da lógica de Kardec, como que ele monta os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos trazer essa lógica, essa sequência de compreensão. Então não tem como a gente estudar o capítulo 3 sem dar uma olhadinha no capítulo 1, no capítulo 2, para poder completar o nosso entendimento para o capítulo 3. Então, o capítulo 3, ele vem falar desses mundos. Quando Jesus fala muitas moradas na casa de meu pai, ele está dizendo que nós não estamos sozinhos. Ele está dizendo que os filhos de Deus não habitam apenas o planeta Terra. Olha só. Imagina como deve ter sido isso, chegando para o povo há 2000 anos atrás. Eles não tinham o conhecimento. Eles achavam que eles eram únicos no mundo. Aliás, eles poucos tinham conhecimento sobre o mundo. Quase nenhum conhecimento. Para eles, o mundo era circunscrito àquilo que eles conheciam ali. Não tinham conhecimento elevado, conhecimento mais abrangente sobre o mundo. E aí deve ter soado muito estranho para eles, porque Jesus, quando diz das moradas da casa do Pai, ele fala no momento em que ele se despede dos apóstolos. Ele está se despedindo dos apóstolos. Ele está na reunião com os apóstolos, e ele fala que ele vai embora. E aí todo mundo fica preocupado. Pedro fica preocupado, João fica preocupado, Mateus, Tiago, todos ficam preocupados e falam, meu Deus do céu, como assim ele vai embora? Porque eles estavam acostumados até então, Jesus fazendo todos os, entre aspas, milagres, a gente sabe que não existem milagres, que são obras da natureza, que Jesus conhece, sabe como usar, ele fazendo tudo isso o tempo todo perto deles, estando junto deles, e de repente eles iam se ver privados da presença de Jesus. E aí Jesus fala as frases que começam o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho muito bonitas essas frases. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupem, não se turbe, não fique turbado o seu coração, não fique em estado de atenção tão grande, não fiquem tão preocupados, não fiquem com medo.
Não se turbe o vosso coração. E ele pede, crede em Deus, crede também em mim. Então, olha que interessante, né? A gente está falando do maior espírito que já pisou nesse planeta, que poderia facilmente falar, crede em mim. Não, ele fala primeiro de tudo, crede em Deus. Crede em Deus. Depois ele fala, crede também em mim. E ele diz, há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Olha que coisa forte essa frase, gente. Jesus fala, se assim não fosse, ou seja, se não tivesse muitas moradas na casa de meu pai, eu não ia falar para vocês. Ou seja, eu não estou falando bobagem, eu não estou falando besteira, eu estou falando coisa séria. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou-me para vos preparar o lugar. E assim que o lugar estiver preparado, eu voltarei. Para onde eu estiver, vós também estejais. Então Jesus faz uma promessa. Jesus faz uma promessa. Ele fala, olha, eu vou-me para preparar o lugar, para que quando eu voltar e arrebatá-los, vocês estejam comigo onde eu estiver. E aí, nessa transcrição aqui, muitos irmãos de outras religiões, de outras fés, eles falam que Jesus vai voltar, que aqui está claro que Jesus está dizendo que ele vai voltar, que ele vai reencarnar. E não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que ele vai reencarnar. A gente sabe que Jesus não vai reencarnar. Nós sabemos que Jesus retornou com o Espírito Verdade, através da doutrina espírita, a terceira revelação. A gente sabe disso. Agora, por que ele fala que ele vai preparar o lugar? Que lugar é esse que ele vai preparar? Vocês já pararam para pensar que quando Jesus, ou melhor, quando o planeta Terra foi criado, segundo a ciência, isso ocorreu há 4,5 bilhões de anos atrás. 4,5 bilhões de anos atrás. Quando o planeta foi criado, Jesus já era um espírito evoluído ao ponto que nós temos notícia. Ele já era um espírito crístico. O que é um espírito crístico? É uma categoria de espíritos que estão preparados para receber missões planetárias. Missões planetárias. Existem algumas categorias de missões. Tem a missão que a gente recebe para a nossa própria encarnação, tem a missão que a gente recebe para a reencarnação dos outros, a gente pode ser responsável pela reencarnação dos outros, pelo trabalho dos outros na encarnação. Tem a nossa responsabilidade, por exemplo, quanto a um país, para quem é dirigente de um país, tem a missão com aquele país, e assim por diante. Agora, a missão que Jesus recebeu foi uma missão planetária, porque quando o planeta foi criado, ele já era um espírito evoluído, crístico. Ou seja, Jesus não é um espírito da Terra. Já pararam para pensar nisso? Jesus não é um espírito terrestre. Ele não é um espírito que foi criado para ser colocado aqui nesse planeta. Ele passou a sua evolução em outros mundos. Ele evoluiu, ele cresceu espiritualmente, ele chegou no patamar que ele chegou em outros orbes. Jesus é um espírito fora do planeta Terra. Que quando o planeta foi criado, ele já estava preparado para receber a incumbência, a missão de guiar aquele planeta, de responder pelas almas que estiverem ali naquele planeta, relacionados àquele planeta. São quase 8 bilhões encarnados, e segundo algumas fontes espíritas, o número de desencarnados é 3 vezes maior. Cerca de 24 bilhões de desencarnados, somando aí mais ou menos 30 bilhões de espíritos. O Cristo é responsável por um planeta que nele existem 30 bilhões de espíritos. Já pararam para pensar
ser responsável, não por uma encarnação, mas ser o responsável por transformar os espíritos que estão aqui em espíritos como ele. Porque esse é o objetivo de Jesus. É fazer com que nós, espíritos que estamos vivendo na Terra ainda, estejamos um dia preparados e aparelhados a ele. É isso que ele diz quando ele fala, eu vou preparar o lugar. Ou seja, eu vou deixando para vocês todos os meus exemplos, para que o lugar seja preparado, para que o planeta seja preparado, para que vocês possam recebê-lo e possam evoluir junto dele. Então faz sentido quando ele fala que ele vai preparar o lugar. Na verdade, ele não vai preparar um lugar específico. Ele vai preparar o lugar do nosso coração. Eu vou preparar o lugar de vocês. Eu vou preparar o coração de vocês para que vocês estejam comigo. Ou seja, para que vocês estejam no mesmo patamar de evolução espiritual que eu. Imagina o trabalho de Jesus, gente. Deve ter trabalho esse espírito? Deve ter trabalho esse espírito. Deve ser um trabalho gigantesco, que somente espíritos da categoria de Jesus conseguem realizar. Conseguem realizar. Jesus não está preocupado se nós estamos errando no micro. Para isso existem as leis de Deus, perfeitas, imutáveis. Jesus está preocupado em nos levar adiante, como o bom pastor. Ele diz, nenhuma das minhas ovelhas ficará para trás. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas, e ele prometeu, nenhuma ovelha vai ficar para trás. Ninguém vai ficar sem a evolução espiritual que eu tenho. Ninguém vai ficar sem isso. Ou seja, eu posso acordar de manhã de mau humor, eu posso estar chateado, eu posso estar bravo, eu posso estar revoltado, mas o meu destino um dia será de ser um espírito do nível de Jesus. Ah, João, mas isso vai demorar tanto. Pode demorar, Jesus também não está preocupado com o tempo. Gente, com um espírito que esperou 4 bilhões e meio de anos para chegar no patamar que nós estamos hoje, você acha que ele está preocupado com o tempo? Você acha que ele está levando em consideração, não, eu preciso mais 100 anos resolver isso? Não. O tempo é nosso. Nós é que devemos nos preocupar com o tempo. Nós é que devemos ficar preocupados com aquilo que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Então a gente começa a ler esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e começa a entender que existem categorias de mundos. Todos os orbes, todos os planetas que giram têm vida. Isso é a primeira coisa que o capítulo fala para a gente. Todos os orbes são habitados. Os filhos de Deus não habitam apenas o planeta Terra. O planeta Terra é um bairro. É um bairro. O universo é a casa do Pai. E quando Jesus fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, é isso que ele está dizendo. Que há muitos orbes na casa do Pai. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não fiquem preocupados, tem tanto lugar para vocês morarem ainda. Tem tantos lugares para vocês conhecerem ainda do universo. Vocês são tão pequenos ainda, há tanto que crescer, há tanto que se desenvolver, há tanto que se transformar. Não se turbe o vosso coração. Então, o recado que o mestre deixa para a gente é de confiança, é de fé. É para que nós tenhamos fé no Criador, em Deus, porque a primeira coisa que ele fala é crer em Deus. Agora, quando a gente começa a estudar as categorias de mundos, nós vamos entender que existem 5 categorias de mundos. E que nós estamos no segundo estágio ainda.
Olha, segundo estágio. O primeiro estágio são os mundos primitivos. Mundos onde os espíritos são colocados para desenvolverem o seu instinto. São espíritos que acabaram de sair da animalidade, se tornaram humanoides, se tornaram humanos, estão tendo a possibilidade de encarnar em um planeta. Eles não podem encarnar no mundo de provas e expiações que nem o nosso, porque eles não estão preparados. Eles encarnam em mundos de acordo com a sua possibilidade. Então, eles encarnam em mundos primitivos. Os corpos são mais grotescos, não se tem tanta inteligência, o cérebro não é tão acomodado para poder ser um cérebro capaz de produzir pensamentos e lógica. Eles são o instinto básico. São crianças, são bebês que acabaram de sair da maternidade espiritual. Estão começando a sua trajetória. Então, eles encarnam em mundos primitivos. Depois de um determinado período muito grande de mundo primitivo, entra a proposta dos mundos de provas e expiações. Aí o mundo já transiciona. Mas os espíritos que estão nos mundos primitivos transicionam para os mundos de provas e expiações, só que geralmente nesse momento eles recebem auxílio externo. Aconteceu isso com o planeta Terra. Um outro planeta da galáxia de Capela estava evoluindo de provas e expiações para regeneração, estava numa fase à frente. Havia uma quantidade de espíritos que não estavam preparados para evoluir, não podiam evoluir, só queriam guerra, só queriam dor, só queriam morte, mas tinha uma inteligência muito grande. Então a espiritualidade, através do nosso Senhor Jesus, aproveita desses espíritos, trazendo-os para cá na Terra, encarnando entre nós, para que, mesclados, eles possam ajudar aqueles espíritos ainda primitivos, poderem crescer intelectualmente. Foi o que aconteceu aqui na Terra, segundo o Livro dos Espíritos, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então a gente tem uma data mais ou menos. O mundo de provas e expiações começou mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Foi quando esses espíritos vieram de Capela para cá. É só a gente pegar o livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, e a gente vai ter uma série de informações a respeito desses espíritos lá. Então fica aqui a dica para que vocês possam ler. Emmanuel, A Caminho da Luz. Então, esses espíritos vão trabalhar para que eles possam auxiliar a Terra para acontecer a outra grande transição, que é a transição de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração, que é a transição que nós estamos pleiteando. Nós estamos tentando passar pela transição. E, obviamente, o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós vivemos, ele é um mundo de dores. Ele é um mundo de sofrimento, porque aqui nós vamos expurgar os nossos enganos, os nossos erros do passado. Sejam em mundos primitivos, ou sejamos nós vindos de outra galáxia. A gente não sabe. E se a gente já estava lá em provas e expiações e veio para cá e está tentando de novo? É uma possibilidade. Então, a gente vai entender que essa transição vai ser dolorosa, porque ela está expurgando as dores e está separando o joio do trigo. A parábola do joio e do trigo fala disso. Deixe crescer ambos juntos, o joio e o trigo, para que na hora da ceifa possa queimar o joio e possa levar o trigo para os celeiros. Queimar é renovar. Queimar é renovar, é o símbolo da renovação. Vamos renovar aqueles que não estão bem e vamos guardar no celeiro o que há de bom, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, tudo isso foi colocado de uma forma para que o povo temesse, para que o povo na época de Jesus temesse e não fizesse o mal.
É uma forma que os judeus tinham de entender de não fazer o mal. Depois dos mundos de provas e expiações, vem o mundo de regeneração, onde os espíritos nos dizem que haverá pouca diferença social, que os espíritos serão mais felizes, que nós vamos ter mais justiça, que nós vamos ter muito mais amor. Olha que mundo maravilhoso que nos espera se nós conseguirmos aguentar essa transição que está passando. Ah, João, quanto tempo ainda leva a transição? Infelizmente, eu não sei dizer. Alguns estudiosos dizem que vai até 2057, quando completa 200 anos do Livro dos Espíritos. Outras pessoas falam que vai até 2030. A gente não tem uma data certa. A questão é que ela está ocorrendo. A questão é que ela está ocorrendo. Eu, na minha opinião, aqui abrindo um parênteses bem grande, na minha opinião, eu acho que faz sentido a questão dos 200 anos do Livro dos Espíritos. Eu acho que faz sentido. Eu acho que a transição vai estar se finalizando mais ou menos ali em 2057, por ali. Eu acredito, tá? Mas não é uma coisa que eu posso divulgar com certeza, porque eu também não sei. Existem algumas contas, até que o próprio Haroldo Dutra fez numa palestra que eu vi dele. Ele faz umas contas para mostrar que é mais ou menos em 2057. Faz sentido a lógica dele. Faz sentido. Mas a gente não pode dizer com certeza. A questão é que ela está ocorrendo. Depois de nós passarmos pelos mundos de regeneração, vem os mundos felizes ou ditosos, e depois, por último, vem os mundos celestiais, que são mundos que os espíritos, como Jesus, habitam. Só que pergunta se Jesus habita o mundo celestial que ele recebeu que ele recebeu para poder morar. Não. Ele habita a Terra, junto da gente. Ele habita o planeta do qual ele foi colocado para ser o responsável. Então a gente imagina Jesus num pedestal, muitas vezes, tão distante, tão longe. Não, ele está próximo. Ele está trabalhando no ambiente de trabalho, ele está localizado aqui na Terra, com certeza. Ele sabe de cada um pelo nome. Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Ele não chamou Zaqueu pelo nome, sem nunca ter visto Zaqueu? Zaqueu lá em cima da árvore, querendo ver Jesus, ele fala: Zaqueu, apresse, vou na sua casa comer. Se eu fosse Zaqueu, eu ia pensar assim: meu Deus, o que eu vou fazer para esse homem comer? Porque de repente, assim, né, fala: vou na sua casa comer. Mas, peraí, o que eu vou fazer para ele comer? O que ele come? A primeira pergunta que a gente ia fazer: o que ele come para eu receber ele? Bem, então, olha que interessante, ele conhece a gente pelo nome. Então, meus amigos, para a gente poder fazer o fechamento, saibamos que nós estamos em um mundo que não para. Que nós estamos em um mundo em constante evolução, mesmo devagar, mas ele está evoluindo. Mesmo que nós estamos vendo toda a crueldade que nós estamos vendo na televisão hoje, infelizmente com a guerra, possamos orar a Deus para que não se torne uma guerra de âmbito mundial, possamos orar a Deus que essa guerra termine o mais rápido possível, que os irmãos que estão passando pela necessidade possam ser recebidos no amparo de Deus, que isso termine o mais rápido possível, que as pessoas coloquem a mão no coração e sintam a necessidade do bem para todos. Mas é um planeta de dores, e todas as dores causadas serão reajustadas pela lei de causa e efeito. E espíritos que não estiverem condizentes com o mundo de regeneração vão ser levados para outros orbes para recomeçar o processo de provas e expiações. Então, que sejamos nós a habitarmos o mundo de regeneração, que sejamos nós a sermos regenerados. E aí vocês podem perguntar: mas o que é um espírito regenerado, João? Segundo os espíritos, um espírito regenerado é aquele que busca melhorar-se sempre. Então, se nós estamos buscando a melhora, se nós estamos buscando a transformação, nós já somos espíritos regenerados e estamos prestes a obter esse novo mundo. Então, que Jesus possa aparelhar o lugar, que ele possa voltar, como vem voltando através do Espiritismo, para nos levar até esse lugar, e que nós possamos estar juntos lá. Que nós possamos estabelecer a nossa força, o nosso amor, a nossa paz, o nosso amparo para todos aqueles que estejam junto de nós. Como Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Que
Que Jesus possa amparar a cada um de nós. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado ao Sevac, muito obrigado, Ana Graça. Um abraço a todos.